Estou me separando, não aguento ver a cara dele ou a cara dela. Só que a gente só tem um imóvel e estamos na mesma casa. Quem tem que sair da casa? Quem tem que deixar o imóvel, Carol? A mulher tem mais direito porque ela está com os filhos? Ou o homem tem mais direito porque ele bancou financeiramente essa casa? Aqui eu vou fazer um adendo nesse raciocínio porque é um raciocínio popular, tá? Não quer dizer que eu concorde com ele. E aqui nesse vídeo eu me refiro ao regime em que as pessoas mais se casam, que é o regime da comunhão parcial de bens. Aquele comum, que você só vai no cartório e se casa. Eu sei que a convivência no final de uma relação, ela pode se tornar extremamente danosa e Deus me livre até chegar numas vias de fato, que é quando um agride o outro, e isso passará a se tornar um problema da esfera criminal, culminando lá num processo de Maria da Penha. E eu não desejo isso para ninguém. Apesar de ser comum, não deixa de ser triste. Sei que o processo de divórcio é muitas vezes desgastante, penoso, e as partes estão carregadas de emoção. E é para isso que você precisa conversar com um advogado que seja neutro ou que parta do princípio do mínimo bom senso. Até porque, por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, a melhor estratégia para te ajudar num divórcio é o raciocínio. Não é a emoção. Então aqui, como não existe uma determinação legal de que a mulher tem mais direito sobre a casa do que o homem, ou que o homem tenha mais direito, porque aqui eles vão estar em 50%, eu te convido a usar a racionalidade, deixar a emoção de lado e tentar alinhavar com o seu advogado uma estratégia para que um dos dois deixe o imóvel. E aqui eu preciso pensar em alguns pontos. Esse imóvel está quitado? Esse imóvel foi adquirido na constância do casamento? Um dos dois tem condição de arcar com as prestações desse imóvel? Porque se tratar de imóvel financiado, lembre-se, eu vou falar numa linguagem bem simples, tá, gente? Quem financiou, quem concedeu crédito para vocês, não tem nada a ver com o seu divórcio. Então não adianta permitir que o outro saia de casa e você que está ficando na casa deixe de pagar as prestações sob o argumento de que, nossa, eu não sabia. Se você fizer isso, tem grande chance do seu imóvel ir a leilão. Então aqui levanta as orelhas, fica o meu alerta nesse vídeo, o banco não tem nada a ver com o seu divórcio, beleza? O banco quer receber as prestações do contrato que vocês se obrigaram, caso a gente esteja falando de um imóvel financiado. Então, muita atenção aqui. E a minha sugestão nesses casos é que sempre que a gente tem patrimônio, que a gente consiga fazer isso de maneira consensual. Por que consensual, Carol? Se você transforma um divórcio com patrimônio em litígio, sem tentar que as partes entrem em acordo, você vai despender muito mais dinheiro pagando guias para tramitação desse processo no fórum, além de ter que gastar, talvez, com ITBI ou ITCD e ter que gastar também no cartório. Então não é uma vantagem para ninguém e para nenhuma das partes. Então vale a pena tentar fazer isso de maneira amigável. Como, Carol? Vocês podem fazer um acordo entre vocês, concedendo tempo para um ou para outro sair do imóvel. Vocês podem fazer um acordo entre vocês, permitindo que alguém resida naquela casa, mas que pague um aluguel para outra parte. E vocês podem também tentar fazer um acordo entre vocês, e quando eu falo acordo, jamais de boca, beleza? Podem fazer um acordo entre vocês para que esse patrimônio continue sendo dos dois. É a minha recomendação na maior parte dos casos? Não. Por quê? O que acontece quando você fica sócio do seu ex? Enquanto você está se divorciando, você vira e fala, Deus me livre, nunca mais eu quero um relacionamento novo. Só que a vida de ambos vai seguir. E na hora que um dos dois ver que alguém tocou a vida primeiro e que está com um companheiro novo, a emoção pode aflorar e esse acordo que você fez de sociedade com seu ex costuma dar problema nessa fase. Então eu não recomendo que você seja sócio de ex nenhum. A minha recomendação sempre para divórcio é, se você tem filhos, sua vida vai seguir apesar dos filhos e o que você vai ter que para negociar com o seu ex vai ser só com relação às crianças. Se você não tem filhos,
Só toca o barco, agradece e sai correndo. Porque é muito mais fácil para ambos se refazerem. O que muita gente ainda me pergunta e que é, vamos falar assim, um certo mito é: Carol, se eu sair do imóvel, eu perco meu direito à propriedade por causa de configurar abandono de lar? Não. Numa situação de conflito, se vocês dois ficando morando juntos, em alguns casos as pessoas vão passar até a se agredir, o fato de um ou outro sair do imóvel para evitar um conflito maior não caracteriza de imediato o abandono de lar. Para que isso seja configurado e que haja um prejuízo em patrimônio, você tem que sair e nunca mais voltar, passar um lapso temporal, passar um período de tempo, e esse imóvel tem que preencher alguns requisitos. Então isso não se aplica a todo mundo e isso é um mito, ok? Então, a minha recomendação para vocês: se vocês só têm um imóvel, converse com um advogado que tem experiência em divórcio para que ele oriente da melhor forma para vocês. A gente fazer essa retirada nesse período que já é turbulento, que envolve uma reconfiguração de vida, vamos falar assim, um recomeço, vocês possam, de maneira bem fria, tomar a melhor decisão em termos monetários, para que nenhum dos dois tenha prejuízo, seja deixando que um fique no imóvel e ele não pague as prestações, ou seja recebendo um aluguel por esse uso exclusivo do imóvel, tudo bem? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, encaminha esse vídeo para alguém que você sabe que está passando por esse problema. Eu gosto muito da nossa troca aqui no YouTube. Se inscreve, me ajuda a crescer o meu canal. No nosso próximo vídeo, tudo bem? Tchau, tchau!